Bom dia! Vamos para mais uma aula de matemática, professor Dentão. Hoje a gente vai falar sobre semelhança de triângulos. Quando eu posso garantir que um triângulo é semelhante ao outro? Beleza? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então são 3 casos de semelhança de triângulo. Primeiro caso, LAL, lado, ângulo, lado. Então eu tenho 2 triângulos. Esses 2 triângulos, existe um ângulo que é igual. Se os 2 lados que formam esse ângulo forem proporcionais a esses 2, eu posso garantir que os triângulos são semelhantes. Vamos fazer com o número para ficar mais fácil de entenderem aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, tem 2 triângulos. Quero saber se eles são semelhantes. Batendo o olho aqui, eu já estou vendo que eles têm um ângulo igual. Aqui 30 graus, aqui também é 30 graus. Tá, então já é um caminho. Tem um ângulo igual. Os 2 lados que formam esse ângulo aqui são 2 e 3. Os 2 que formam esse aqui são 6 e 9. Ou seja, eles são proporcionais, ó, porque esse lado aqui, o 6, é o triplo desse aqui que é 2. E esse aqui que é 9 é o triplo desse aqui que é 3. Então, na verdade, esse outro triângulo aqui, os lados têm medidas igual ao triplo das medidas do lado desse primeiro triângulo. Então, eu posso afirmar, garantir que os 2 triângulos são semelhantes. Porque os 2 lados aqui são proporcionais a esses 2 lados e o ângulo é igual. Então cai nesse daqui. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Beleza? Então os 2 ângulos são iguais e os 2 lados que formam esses ângulos, eles são proporcionais. E aí, se eu quiser calcular a razão de semelhança, esse lado aqui então, se eles são semelhantes, então esse lado dividido por esse, lá, é igual a esse dividido por esse, que vai me dar um valor, que é a razão de semelhança, que a gente vai ver no exercício na prática, beleza? Então esse é o primeiro caso, lado, ângulo, lado. Tranquilo? Então vamos pro segundo. O segundo caso, aqui, lado, lado, lado. Então, se eu tenho 2 triângulos que todos os lados são proporcionais, lado, 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 os 3 lados são proporcionais, eu posso garantir que eles são semelhantes. Então, se eu tenho aqui um triângulo aqui, ó, se eu tenho um triângulo aqui mede 3, 7 e 5, beleza? 3, 7, 5. Aí eu tenho um outro aqui, que mede 6, 10 e 14. Olha lá. Eu não tenho ângulo nenhum ali para eu comparar. Mas os 3 lados, eu estou vendo que são proporcionais. Porque ó, esse lado aqui, 6, é o dobro desse aqui que é 3. O 14 também é o dobro do 7. E o 10 também é o dobro do 5. Ou seja, se eu pegar o 6 e dividir por 3, vai dar 2. Se eu pegar o 14 e dividir por 7, também dá 2. Se eu pegar o 10 e dividir por 5, também dá 2. Então os lados são proporcionais. Então, se os 3 lados são proporcionais, eu posso garantir que os triângulos são semelhantes. Lado, lado, lado. Beleza? Então, recapitulando. Primeiro caso, se tiver um ângulo igual, se os 2 lados que formam esse ângulo forem proporcionais, são semelhantes. O segundo caso, se todos os lados são proporcionais, também são semelhantes. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é o ALA. Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Então eu tenho 2 triângulos. E eu tenho 2 ângulos que são exatamente iguais. Ó. Então se tem 2 ângulos iguais, o lado vai ser proporcional. Não tem como não ser, porque os 2 ângulos são iguais. Aí eu posso garantir que os triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui... ó,
45 graus, 90 graus. Aí. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque eles têm dois ângulos aqui, ó. Tem um lado e os dois ângulos desse lado são exatamente iguais aos dois ângulos desse lado aqui também, ó. Então, tem ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Se os dois ângulos são iguais, o lado é proporcional, então são semelhantes. Beleza? Esse é o terceiro caso de semelhança. E tem a propriedade fundamental da semelhança de triângulos, ó. Se traçarmos uma reta paralela a qualquer lado de um triângulo, então tem um triângulo aqui, ó. Tem um triângulo. Se traçarmos uma reta paralela a qualquer um dos lados, vou pegar esse lado aqui, por exemplo. Se eu traçar aqui um lado, tomar uma água, só pega um pouquinho. Faz parte também, né? Ao vivo. Galinho. Agora vai, voltando aqui. Então, voltando aqui. Se eu traçar um lado paralelo a esse, vai formar um triângulo menorzinho ali. Aí, esse triângulo menorzinho que se formou, ele é semelhante ao triângulo anterior, que era o maiorzão aqui. Beleza? Então, se você traçar uma reta paralela, você pode afirmar que esse novo triângulo é semelhante ao que você tinha antes. Isso também ocorre, não precisa ser paralelo a esse lado, pode ser a esse aqui também, ó. Tem aqui, se eu quiser traçar uma paralela aqui, então esse triângulo que formou pequenininho aqui, ele é semelhante ao maior que você tinha antes. Então essa é a propriedade. Então agora a gente vai fazer dois exercícios sobre semelhança de triângulo. Então, olha o primeiro exemplo aí, ó. Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, então ele está dizendo que são semelhantes. Você não precisa verificar se são semelhantes. Ele está dizendo que são semelhantes. Calcular os valores de x e y. Então, se os triângulos são semelhantes, existe uma razão de semelhança entre eles. Se você pegar um lado, dividir pelo outro lado correspondente, vai dar o mesmo valor que se pegar o outro lado, dividir pelo outro correspondente, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Tem muitos exercícios que vêm os valores dos ângulos. E tem muitos exercícios que vêm do jeito que está aqui, com risquinho. Então, o que você tem que entender? Quando você pegar um exercício assim que tem esse ângulo com risquinho, o que você tem que entender? Que aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, esse aqui, ó, que tem um risquinho, ele é igual a esse aqui que tem um risquinho. Então, por exemplo, vamos supor que aqui meça 100 graus. Então, esse aqui também mede 100 graus. Entenderam? Então, esse um risquinho é para dizer que aquele que tem um risquinho é igual àquele outro que também tem um risquinho. Então, se eu pegar esse daqui, ó, que tem dois risquinhos, vamos supor que ele meça 50 graus. Ele é igual a esse aqui que tem dois risquinhos. Então, aqui também vai ser 50 graus. E aí, esse que tem três risquinhos, vamos supor que ele tem que medir 30, porque a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Se eu falei que esse aqui é 100, esse aqui é 50, então aqui só pode ser 30. Então ele é igual a esse aqui também, aqui é 30. Então, exercício com risquinho é isso que você tem que entender. O ângulo que tem um risquinho, ele tem a mesma medida que o outro ângulo que tem um risquinho. O ângulo que tem dois risquinhos tem a mesma medida que o outro que tem dois risquinhos. E o ângulo que tem três risquinhos tem a mesma medida do outro que tem três risquinhos. Beleza? Então agora a gente vamos ver qual é a correspondência entre os lados primeiro. Então esse lado aqui, ó, 2, o 2 ali, ele corresponde a qual lado desse triângulo aqui? Então nesse triângulo menorzinho aqui, ó, o 2, ele corresponde a qual lado desse daqui? O 2 aqui, ó, ele é formado aqui pelo 50 e pelo 100, não é isso? Ele é o lado que forma o 100 e o 50. Então ele é correspondente ao lado aqui que forma 100 e 50, que é esse aqui, que é o 4. Então o 2 corresponde ao 4. Esse lado 3 corresponde a qual lado? O 3, ó, ele é formado pelo 100, esse lado aqui, ele forma o ângulo 100 e forma o ângulo 30. Então ele corresponde ao lado que forma o 100 e que forma o 30 aqui, ó,
que é o y. Beleza? E o lado x, ele corresponde, então ele é o lado que forma o 50 e o 30, ele corresponde ao lado que forma o 50 e 30, que é o 8. Então, lado 2 corresponde ao lado 4. Lado 3 corresponde ao lado y. E lado x corresponde ao lado 8. Se eles são semelhantes, então existe uma razão de semelhança. Ou seja, o 2 dividido pelo 4, o 2 dividido pelo 4 é igual ao 3 dividido pelo y e é igual ao x dividido pelo 8. Porque eles são semelhantes, então existe uma razão de semelhança entre eles. Então vamos resolver isso aqui para achar o x e o y. Então, vamos para o primeiro cálculo. Olha, eu posso fazer aqui, 2 sobre 4 igual a 3 sobre y. Não preciso fazer tudo de uma vez. Acho o y primeiro, depois acho o x. Então eu peguei isso aqui, 2 sobre 4 igual a 3 sobre y. Vamos resolver ali. 2 vezes y, 2y, igual 4 vezes 3, 12. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então quanto que dá o y? 6. Agora falta achar o x. Então eu posso fazer 2 sobre 4 igual a x sobre 8. Ou eu posso fazer 3 sobre y igual a x sobre 8 e troco o y por 6 que eu acabei de encontrar. Então você que vê aí. Eu acho mais fácil fazer 2 sobre 4 igual a x sobre 8. 2 sobre 4 igual a x sobre 8. Então resolve aqui. 4 vezes x, 4x, igual 2 vezes 8, 16. O 4 está multiplicando, passa dividindo, então o x igual a 4. Então encontrei o valor do x, encontrei o valor do y. Beleza? Então nesse exercício, esse lado aqui, y aqui, mede 6 e esse lado que é x aqui mede 4. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. No primeiro exemplo, ele estava dizendo que os triângulos são semelhantes. Né? Os triângulos são semelhantes, calcule x e y. Ele estava dizendo que era. Aqui não está dizendo qual é a largura da rodovia. Quer saber a largura da rodovia, mas ele não está dizendo que esses dois triângulos que a gente tem aqui no desenho, ele não está dizendo que é semelhante. Aí você que tem que verificar se são semelhantes ou não. Primeira coisa, calcule a largura da rodovia. Então a largura da rodovia aqui eu não sei quanto que mede, então eu vou chamar de x. Beleza? Então eu tenho um triângulo maior aqui, vamos desenhar aqui, tem um triângulo maior ali, que aqui é x, aqui é 26. Beleza? E tem um triângulo menorzinho aqui, que aqui é 3 e aqui é 4,5. Certo? Só que tem uma coisa aqui, esse ângulo aqui, ele é igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice, né? Vocês já aprenderam que quando tem duas setas que se cruzam assim, então tem um vértice aqui. Esse ângulo é igual a esse, porque ele é oposto pelo vértice. Então esse ângulo é igual a esse. Então, no triângulo, vamos chamar de alfa aqui, Então, eu tenho aqui x26 e aqui o ângulo alfa. E nesse outro aqui eu tenho 4,5 e 3, aqui no 4,5 o ângulo alfa. Então, eu tenho dois ângulos iguais, 90 e alfa, 90 e alfa. Ângulo reto e alfa, ângulo reto e alfa. Então, dois ângulos iguais é semelhante, é o terceiro caso que a gente viu lá, não é isso? Ângulo, lado e ângulo. Então, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, existe uma razão de semelhança entre eles. Ou seja, o x aqui dividido por quem agora aqui? 4,5 ou 3? Aí você tem que prestar atenção. 4,5 ou 3? O x, esse lado x, ele forma um ângulo de 90 e esse outro ângulo que eu não sei. Então, ele corresponde ao 3, que é 90, e o outro ângulo aqui que eu não sei. Então, o x corresponde ao 3. E o 26 corresponde ao 4,5. Porque o 26, ele forma 90 e alfa. Então, quem que forma 90 e alfa aqui? É o 4,5. Beleza? E agora vamos resolver aquilo ali, então. Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente poder resolver. Então, vamos lá. Então, resolvendo aqui. 4,5 vezes x
4,5x igual 3 vezes 26, vamos fazer aqui, 3 vezes 26, ó. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, então dá 78. Aí o 4,5 que está multiplicando, vai passar dividindo aqui, ó. E agora eu vou fazer essa divisão aí, 78 dividido por 4,5. Vamos fazer essa continha aí? Ó, 78 dividido por 4,5. Vamos dividir aqui então. Então, na divisão com números decimais, se aqui eu tenho vírgula numa casa, aqui também eu tenho que ter vírgula numa casa, completa com zero. Aí eu corto a vírgula e vou fazer a divisão. Então, 7 não dá para dividir por 45, tem que pegar o 78. Então, vai dar 1. Porque 2 passa. 2 vezes 45 vai dar 90, vai passar. Então, vai dar 1. 1 vezes 45, 45. Então, vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar 33. 78 menos 45, 33. Abaixa o zero. Aí agora vai dar 7 aqui, ó. 7 vezes 45, ó, vamos fazer aqui. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 4, 28, 3, 31. Se eu colocar o 8, vai passar. Então dá 7. 7 vezes 45, 315. Então vai sobrar quanto? Vai sobrar 15. E agora? Não tem mais zero para baixar. Então, vírgula, impresso zero. Aí 150 por 45 vai dar 3. 3 vezes 45, olha lá. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, 1, 13. 135. Vai sobrar quanto? 15. Aí presta zero de novo, vai ficar dando dízimo. Vai ficar dando 17,3. Então, o valor aproximado ali é 17,3. Então, a largura da rodovia ali é 17,3. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido semelhança do triângulo. E na próxima semana a gente continua com esse conteúdo de novo. Beleza? Então vamos que vamos, gente! Brasil!